Palavra Final, com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Bom, hoje é um dia de falar em justiça ou de injustiça. Por exemplo, no Maranhão, a Polícia Federal indiciou 3 desembargadores, 2 juízes, 5 advogados, um ex-deputado federal, por venda de sentença. Eu costumo dizer que juiz que vende sentença tem que aplicar o triplo da pena, no mínimo, para servir de exemplo e para punir mesmo. Porque se ele está julgando crimes dos outros e ele próprio pratica um crime, né? Eu lembro sempre dos tempos lá atrás, um presidente do TCU, eu descobri que ele ganhava diária para passar o fim de semana em casa, na própria casa dele, né? E denunciei isso. Ele ficou furioso porque era meu vizinho. Eu cheguei a dizer para ele: imagina se não fosse meu vizinho, né? Porque ele está examinando as contas dos outros, tem que dar exemplo, né? No caso de juízes, olha só, são os 3, né? É a desembargadora Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa, a do Maranhão, nome majestático. Desembargador Antônio Pacheco Guerreiro Júnior. Desembargador Luiz Gonzaga Almeida. Juízes Alice de Souza Rocha e Cristiano Simas de Souza. O ex-deputado federal Edilazi Júnior é genro da desembargadora. Tem um total aí de 23 indiciados, segundo o Estadão está revelando. Pois é, Maranhão é o pior IDH do Brasil, Índice de Desenvolvimento Humano. Bom, e lá na Bahia, que não tem o pior, mas está em 22º lugar em IDH. Supremo, aliás, o ministro Gilmar Mendes, mandou que o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia devolva o cargo, já que ele foi reeleito, mais uma vez, 3º mandato. E Gilmar Mendes disse que no Brasil não existe 3º mandato de reeleição consecutivo, né? Pode, caso de Lula, né, que foi feito tudo para ele chegar lá, está no 3º mandato, mas não é consecutivo. O deputado é Adolfo Menezes. Imagina que tem 63 deputados da Assembleia Legislativa. Um não veio. 62 votaram. Ele teve 61 votos. O 62º voto é do deputado do PSOL, Hilton Coelho, que denunciou no Tribunal de Justiça da Bahia, não adiantou nada. Aí veio para o Supremo. Aí Gilmar Mendes, não, isso é inconstitucional. Reeleição existe, mas não mais de uma reeleição, né? Passou em branco pelo Tribunal de Justiça da Bahia, interessante isso. Bom, tem mais uma de Gilmar Mendes. Ele manteve a prisão de Monique Medeiros. Vocês sabem quem é? Ela e um ex-deputado, o doutor Jaiminho, né? Algo assim. Jairinho. Mataram o filho dela, o Henri Borel, 4 anos o menino. E o advogado está usando como argumento que ela, no presídio de Bangu, foi agredida por outra presa, que estava indignada pelo crime dela, né? A outra presa está presa lá por outro tipo de crime que não seja agredir e matar criança. Esse é um crime terrível mesmo. Casos desses a gente fica pensando se não devia ter pena de morte no Brasil, né? Para que as pessoas
pensassem 1000 vezes. Aqui em Brasília teve uma dupla de mulheres que quis converter um menino dessa idade em mulher e cortou o pênis do menino. Depois o menino morreu, esconderam um cadáver numa mochila, jogaram fora, algo assim. Estão cumprindo pena. É o horror, parece como é que a pessoa humana comete esses horrores, né? Bom, e tem mais uma aqui. Vale registrar, porque o sujeito está no serviço público, provavelmente como comissionado, cargo de confiança, desde 2017. E não aprendeu que, se o sujeito é servidor do público, funcionário do Estado, né, seja de qual nível do Estado, municipal, estadual ou federal, tem que dar exemplo de cumprimento de lei, de honestidade, de vida absolutamente inimputável. Pois não é que o sujeito foi parado, em vez de pagar o pedágio numa estrada do Rio de Janeiro, ele avançou e foi embora, fugiu. Aí a polícia rodoviária o pegou. E aí descobriu que a placa não era do veículo dele. Ele andava com a placa de um outro veículo oficial, sendo que ele é diretor de um instituto ambiental do estado do Rio de Janeiro. O nome dele, Ronaldo Castro de Medeiros. Já foi exonerado. Mas é incrível, eu fico pensando, a pessoa se torna, não é só funcionário público, funcionário de qualquer empresa, ele passa a representar a empresa. O sujeito não pode andar com um veículo, por exemplo, que está escrito na porta, né? Eu lembro de uma ocasião, tempos de Jornal do Brasil, que já se foi, né? E fazendo gracinha para as pessoas na rua, disse, gente, você está representando o Jornal do Brasil, você não pode fazer isso. Eu não sei o que as pessoas têm na cabeça. Não sei se faltou pai e mãe para ensinar. Muitas vezes é isso. Tem gente que fica horrorizada ao ver o procedimento de jovens. Eu vi um jovem, eu com uma bermuda de pijama igualzinha a minha. Não tem cueca por baixo, a pessoa vai dormir com aquilo. Só que ele foi à missa com aquilo. Eu não entendo o que tem na cabeça, né? Me choca. Porque a gente vive numa sociedade em que uns têm que respeitar os outros. Ou respeitar, no caso, uma igreja, ou respeitar um emprego, respeitar uma empresa, respeitar uma instituição pública, respeitar uma farda que veste. As pessoas não estão sozinhas, não? Bom, vamos em frente. Está todo mundo falando nisso aí no noticiário. E agora, se o Trump impuser também tarifas no aço brasileiro e no alumínio brasileiro, é grave. O Brasil é um dos maiores exportadores de aço do mundo. E o maior comprador do aço brasileiro é os Estados Unidos. Metade do aço exportado pelo Brasil vai para os Estados Unidos. E vai para o Canadá também. O Canadá é o maior abastecedor de aço dos Estados Unidos, segundo é o Brasil, né? E alumínio. O alumínio os Estados Unidos compram 15%. E eu achei estranho que o Canadá compre 28%, é quase o dobro dos americanos. E eu desconfio, só estou desconfiando, que o Canadá pega o nosso aço e vende para os Estados Unidos. Né? Perdão, aço não, alumínio. Estou falando em alumínio agora. Tarifa sobre o alumínio. Vai, claro, vai prejudicar grandes produtores brasileiros, Companhia Siderúrgica Nacional, por exemplo. Alguém lembrou da Gerdau, do meu amigo de décadas, Jorge Gerdau e Johann Peter, mas só que o Jorge é cabeça. Ele produz aço para os Estados Unidos, nos Estados Unidos.
Então, provavelmente, as siderúrgicas da Gerdau nos Estados Unidos, se houver uma queda de fornecimento externo, vão produzir mais, vão trabalhar mais, vão vender mais. Mas, enfim, é um novo mundo. Como eu disse, o Big Bang, que explodiu nos Estados Unidos, né, e aí gera ondas de choque da Casa Branca para o mundo e também para o Brasil. Aqueles que estão preocupados podem se preocupar mais se souberem que tudo isso não é um repente da cabeça do Trump. É algo muito planejado, muito estudado, muito investigado. Por isso, as coisas se realizam com tanta rapidez, porque foi tudo planejado. Já estava tudo pronto quando começou o governo Trump. Não é como aqui, que até agora ainda não tem um programa de governo exatamente. O governo não sabe exatamente por que rumo vai, mas vai no rumo do palanque sempre, da fala, da propaganda. De Brasília, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília.